Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre a noz moscada. Finalmente, a gente vai falar sobre uma erva ou uma planta medicinal ou uma especiaria que é super conhecida aqui no Brasil, que várias pessoas já entraram em contato, já usaram, já viram, já sabem o cheiro, como é o cheiro da noz moscada. E a grande questão que muitas pessoas ainda têm dificuldade é: para que serve a noz moscada? Como usar a noz moscada? Quais as propriedades medicinais da noz moscada? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. E o foco dessa aula, né, a abordagem que a gente vai trazer para essa aula hoje é relacionada com o Ayurveda. Então, se você já me acompanha, já é seguidor aqui do canal, já conhece a forma que a gente fala das plantas medicinais segundo o Ayurveda, é uma forma muito peculiar, muito específica, que é diferente da medicina chinesa, diferente da medicina alopática, da medicina convencional. Tá? Então, se você ainda não está habituado, eu convido você a assistir os outros vídeos que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, inclusive um vídeo introdutório sobre como que você estuda as plantas medicinais segundo o Ayurveda, que é a ciência chamada Dravya Guna Vijnana, né? Dravya são as substâncias, Guna são as propriedades dessas substâncias e Vijnana são os estudos, o conhecimento dessas propriedades e dessas substâncias, tá bem? Então, eu espero que você aproveite essa aula de hoje e convido você também a fazer parte do nosso plano de assinatura, que eu vou deixar o link também aqui embaixo para você aprender sobre esses assuntos e muito mais, né? Muitas dessas aulas que a gente fornece aqui gratuitamente no YouTube ficam disponíveis somente durante um tempo aqui na plataforma e depois elas vão para esse grupo privado, né? E nesse grupo privado, nesse plano de assinatura, você vai ter acesso também a outras aulas que, inclusive, eu não lancei aqui no YouTube, que eu nunca lancei de forma gratuita. Então, tem acesso a essas aulas exclusivas também, e-books, apostilas, os slides dessa aula também vão estar todos disponíveis lá nesse plano de assinatura. Então, pode ser, se você gosta desse assunto, se você se interessa por Ayurveda, por plantas medicinais, talvez você vá se interessar também por fazer parte desse plano de assinatura, tá bem? Então, vou compartilhar aqui minha tela. A gente vai falar então sobre a noz moscada de acordo com o Ayurveda, tá? Então, para começar falando aqui de acordo com o Ayurveda, vejam que ela tem o nome dela aqui em sânscrito, é Jatipala, é a noz moscada, tá? É uma planta que é um fruto que ele é bastante cheiroso. Aqui tem uma foto grande dela, se você nunca viu, o que eu acho difícil, a semente ali de um fruto que ela é bastante perfumada, bastante cheirosa. Se a gente rala, a gente já sente recender aquele aroma delicioso da noz moscada. Então, tem diversas receitas que você pode usar. Aqui no Brasil, o pessoal que conhece a Ayurveda costuma utilizar ela junto com cardamomo no café, ou sozinha, somente ela e o café. E você pode ralar ali quando você ferve a sua água do café, ou você pode triturar um pedacinho dela junto ali com os grãos de café. Se você moer o café na hora, você pode triturar, né? Você pode pegar uma bola dessa daqui e triturar com almofariz, e até fazer um pó, ou triturar grosseiramente e depois triturar junto no moedor de café. E a intenção dessa mistura, né, com o café é tornar aquele efeito que o café deixa em algumas pessoas, né, de agitação, de ansiedade, né, de respiração mais rápida, de uma leve taquicardia, ansiedade, né, aquela agitação, aquela inquietação. A noz moscada tem o efeito oposto disso, ou seja, ela é mais relaxante, mais sedativa, mais calmante. Tá bem? Então, ela não vai te deixar muito acordado. Inclusive, uma das funções da noz moscada é justamente ela promover o sono, ela ajudar a estimular esse relaxamento durante o período da noite e induzir o nosso sono. Tá? Então, percebam que só quem já conhece a Ayurveda que entende, que já tinha ouvido falar nesses efeitos da noz moscada. Então, não é todo mundo que está habituado a usar noz moscada. É claro que também a gente tem que ter em mente que o excesso de noz moscada também vai ter uma toxicidade, não é adequado você usar um monte de noz moscada, você vai ralar só um pouquinho. O ideal, se eu fosse recomendar alguma dose, eu recomendaria aqui, ó, você divide aqui a noz moscada em quatro ou cinco, e aí você usa só a pontinha. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um quinto da noz moscada. Você vai ralar um quinto dela para fazer o seu café. Tá? Então, isso você já vai sentir o aroma, você já vai sentir o cheiro. E é muito melhor que você faça ela ralada na hora ou triturada na hora.
tá? Quando a gente faz o pó da noz moscada e deixa ele guardado por muito tempo, a tendência é que ele diminua o sabor, diminua o aroma, diminua também as propriedades medicinais dele, tá? Então, o nome científico da noz moscada é Mystica fragrans, tá? Então, tem a ver ali com o perfume dela, fragrance também, de fragrância, de aroma, né? Esse aroma perfumado que ela tem. E as propriedades medicinais do Ayurveda, vamos fazer uma revisão aqui. A gente tem rasa, que é o sabor da noz moscada. Então, o Ayurveda classifica que a noz moscada tem uma mistura, uma combinação principalmente desses três sabores, que são Katu, que é o sabor picante, Tikta, que é o sabor amargo, e Kashaya, que é o astringente. Certo? Astringente é aquele sabor que amarra na boca, que faz a língua grudar, a boca grudar, mas também é o sabor responsável, muitas vezes, por segurar as fezes, ou por aliviar uma diarreia, por parar uma diarreia, por interromper uma diarreia, né? Por colocar as coisas no lugar, consolidar as coisas, né? Unir, né? Tem aquele guna que a gente considera também de secar, né? De ser pegajoso, tá? Então, ou pitila, né? Pode ser pitila, é um dos gunas, tá? Então, guna são propriedades, tá? Então, as propriedades da noz moscada, ela é leve, ou seja, ela não é uma planta medicinal que vai pesar para a sua digestão, né, que vai dar trabalho para digerir. Não, ela vai inclusive ajudar, ela vai promover a digestão, ela vai promover o apetite, vai promover o funcionamento, vai estimular o funcionamento do seu fígado, tá? Então, do aparelho digestivo. Então, ela é estimulante, então ela é leve, fácil de digerir, não vai pesar para a digestão, e por ser lagu, que é leve, ela é o oposto de guru, que é o pesado, tá? Então, esses efeitos vão se contrapor. Além disso, ela é esnigda. Esnigda aqui é no sentido dessa untuosidade, no sentido dos óleos voláteis também, né, desse aroma, dela ter um conteúdo um pouco gorduroso também. Quando você tritura ela, você vê que ela tem uma certa umidade, né? Ela não é completamente seca, igual você triturar, por exemplo, uma folha de nim, uma casca de nim, né, do galho da árvore do nim, que é bem seco. Não, ela é uma planta que tem uma certa umidade, uma certa oleosidade. Então, todas essas plantas que têm óleos voláteis, óleos essenciais, elas têm um pouquinho desse atributo snigda, tá? Plantas que são perfumadas também, né, que tem uma fragrância, elas têm esse atributo snigda. E snigda também quer dizer não só untuoso, mas também algo que vai ter um efeito prolongado, ou seja, efeito prolongado e também que vai penetrar tecidos mais profundos do nosso corpo, tá? Então, se você se lembra das outras aulas, a gente tem uma aula aqui no YouTube também que a gente fala sobre os dhatus, né, que são os tecidos do Ayurveda, né, os sete dhatus, né, que são aqueles sete tecidos do Ayurveda, né? Então, o primeiro tecido é o plasma, que é o rasa, o segundo é o rakta, que é o sangue, o terceiro é o mamsa, que é o tecido muscular, o quarto é o meda, que é o tecido gorduroso, o quinto é o asti, que é o tecido ósseo, o sexto é madhya, que é a medula, e por último, o shukra, que é o tecido reprodutor. Tá? Então, uma das teorias do Ayurveda nos informa, né, comenta que a gente tem uma formação desses tecidos em ordem sequencial, né, do rasa, que é o plasma, até o shukra, que é o tecido reprodutor, tá bem? Então, quando a gente usa a noz moscada ou uma planta medicinal que tem essa propriedade, esse guna snigda, a gente está querendo dizer também que ela vai penetrar e vai ter efeitos até aqui no shukra, que é o sétimo tecido, tá? Então, ela vai influenciar Shukra no sentido da noz moscada ter o efeito também afrodisíaco, ela vai influenciar Madhya, que é cérebro, medula óssea, medula espinhal, no sentido de que ela vai ter o efeito sedativo, o efeito anticonvulsivante, o efeito que vai induzir o sono, tá bem? Então, ela vai ter efeito em tecidos mais profundos. Então, Durasa e Uracta são os tecidos mais superficiais do nosso corpo, né? O sangue e plasma, né? Pela pele você consegue perceber já a nutrição e a qualidade desse Urasa e desse plasma.
Raça e Desiracta, né, do plasma e do sangue, e Shukra, tecido reprodutor, e Madhya, são tecidos mais profundos, mais internos do nosso corpo, tá? E mais demorados para fazer e para se atingir o efeito em cima desses tecidos, tá bem? E outro guna, outra propriedade que a gente reconhece aqui na noz moscada é ela ser tikshna. Tikshna é intenso, ela é forte. Lembra quando eu falei que você não deveria utilizar em excesso, né? Tudo que é Tikshna do Ayurveda, todas as plantas medicinais que têm essa característica, esse guna Tikshna, que é intenso, você não deveria usar em grandes quantidades. Ou seja, ele quer dizer que se a gente usar uma pontinha, a gente já vai ter bastante efeito. Ou seja, ela é intensa, ela é penetrante, ela é forte. Com pouca quantidade, você já consegue efeitos esperados, efeitos terapêuticos, efeitos medicinais consideráveis. Tá? Então, não é necessário usar uma dose gigante. Tá bem? Uma dose enorme, nem exagerar tanto pelo risco que você vai ter de maior de efeitos adversos, tá bem? Deixa eu só limpar aqui. Então, víria é a potência, né? Então, a potência no sentido de a intenção da erva, o que que ela tem a intenção de fazer quando ela entra em contato com o nosso corpo, né? A intenção, quando você tem um víria, Ushna quer dizer quente, né? Ou seja, ela vai esquentar o nosso corpo. E o que que isso quer dizer? Quer dizer esquentar no sentido de promover sudorese, estimular o suor do nosso corpo, né? Estimular o calor corporal. Tá? Então, é uma erva que faz suar, que faz você colocar esse calor também em movimento, colocar o calor para fora. Também vai ser uma erva que vai ser útil nos quadros de febre. Então, olha que interessante também esse efeito em relação à febre. Tá? Então, ela é uma erva que vai ser Ushna no sentido de ajudar a digestão também, melhorar o metabolismo, acelerar o metabolismo também, né? Melhorar nossa digestão, nosso apetite, nossa fome, a digestão de ama, a digestão dos alimentos, digestão de toxinas, né? Então, ah, vai conseguir ter esse efeito também depurativo do nosso corpo, tá? Então, tudo isso tem relação com esse Virya Ushna, tá? Não é uma planta medicinal que vai construir tecido, não, ela tem a tendência a diminuir tecido, a secar, tanto por esses efeitos, né, de ser leve e de ser intenso, tá? E antes da gente entrar no karma, que é o mecanismo, que são as ações que essa planta medicinal tem, a gente vai falar sobre o Prabhava. Prabhava, se você não conhece o Ayurveda, Prabhava quer dizer aquele efeito medicinal ou efeito terapêutico não esperado ou efeito específico, efeito imprevisível ou efeito que não era esperado, tá? Então, Prabhava tem todas essas conotações, tá bem? Então, o Prabhava da noz moscada é ela ser Pita Saraka, tá? Então, Pita é o dosha Pita e Saraka quer dizer que vai colocar ele para fora, tá? Então, vai remover Pita para fora do corpo, vai estimular quem? Vai estimular a sudorese, que a gente falou, né? Vai estimular a eliminação da bile, ou seja, vai ser colagogo, colerético, então vai estimular essa função também hepática, tá? Então, vai ajudar a colocar o Pita para fora do corpo, tá bem? Esse é um efeito específico. Por quê? E por que que é interessante você falar desse efeito, né, de aliviar também, de ajudar a colocar o pita para fora? Porque uma planta que ela é picante, ou seja, catu, e ela é com vira quente, intenso, o Vipac também, né, que é o efeito pós-digestivo, também ela é picante, ela é leve, intensa e gordurosa, né, esnígrida, untuosa. Essas características, se você está acompanhando, se você já conhece um pouquinho de Ayurveda, você estaria lembrando que essas características têm uma tendência a agravar, a aumentar o pita, né? E, no entanto, não vai ser uma planta que vai agravar o pita como uma pimenta, por exemplo. Não, ela vai ser bem um picante muito mais suave do que a pimenta, tá bem? Então, aqui a gente fala a relação dos efeitos, né, chamados karmas da noz moscada, e a gente tem que ela é carminativa, que é uma planta que vai ajudar a gente a eliminar os gases, ou seja, aqueles gases dolorosos. Muitas pessoas têm uma sensação desagradável, né? Quando come feijões, principalmente, ou quando come proteínas, a tendência a ficar com uma digestão ruim, soltando muitos gases, tá? Então, ela vai ter esse efeito que vai ser útil nesses casos, tá? Então, vai ajudar a, a eliminação desses gases no trajeto natural deles, não vai ficar parado, preso, sabe? Quando você tem
que a barriga fica dilatada, assim, inchada, como se fosse um balão, ou quando você tem gases que são dolorosos, né? Que fica ali, não precisa ser a barriga inteira inchada, mas tem uma parte do seu abdômen que está ali um pouquinho inchada e desconfortável, sentindo uma leve dor ou uma dor intensa. Então, esses gases, né, muitas vezes é, são, são dolorosos porque a gente não consegue eliminar eles pela via natural, né? Então, a via natural é por baixo e para fora, tá? Então, a noz moscada vai ajudar a gente a fazer isso, tá bem? Em seguida, o efeito, né, Rochana, Dipana e Pachana. Então, o Rochana vai ser aquele efeito que vai deixar a sua comida mais gostosa, né? Então, ela é um tempero divino, um tempero maravilhoso, um tempero muito gostoso, né? Que você pode ralar ela para finalizar um prato, para finalizar um molho de tomate. Você pode colocar, se você come queijos lácteos, você pode finalizar ali a sua ricota temperada, né? Com salsa, cebolinha, alho poró ou cebola, se você gosta, e aí você pulveriza, você rala essa noz moscada em cima ali da sua ricota, ou se você não come ricota, pode ser do seu tofu mexido, pode ser do seu queijo de castanhas, você pode colocar a ricota, ou do seu queijo, ou em carnes também, se você costuma comer carne, então ela finaliza o prato de uma forma brilhantemente deliciosa e saborosa, ou seja, ela tem esse efeito proteína, a comida fica mais gostosa, mais saborosa, tá? Além disso, dípana, vocês já estão até cansados de saber, né? Porque no mundo das especiarias a gente quer mais estimular a nossa digestão, tá? Então, dípana é justamente esse efeito digestivo que vai estimular a digestão. Pátiana tem a ver com o efeito que vai eliminar ou digerir ama, né? Então, ele vai ajudar a remover, a digerir ama. Se você tiver ama ali no seu trato digestivo ou nos seus tecidos, ela vai ajudar isso a quebrar. Ou seja, se você ver mais para frente, a gente vai falar que ela tem uma função também estimulante do fígado. Aqui, ó, estimulante do fígado. Né? E o fígado, eliminando a bile, né? O fígado estimulando a digestão, vai melhorar, vai impedir que você gere mais ama, e se você tiver ama ali, vai ajudar a remover isso também, tá bem? Além disso, crime, gna, crime são as parasitoses, né, as verminoses, né, lombrigas, parasitas, diversos tipos de parasitas, ela pode ter esse efeito antiparasitário, vai ajudar também, né, como vermífugo. Candu gna, ela vai aliviar o prurido, tá? Isso pode ser, esse efeito você pode ter tanto aplicando sobre a pele, né, quanto ingerindo na forma de decocto, de chá, tá? Então, não sei se vocês se lembram de outra planta também que é muito interessante para o prurido, né? Outras duas plantas, me fale aqui nos comentários se você lembra de duas plantas que tem esse que você conhece, que tem esse efeito antipruriginoso, que vai diminuir a coceira, que vai aliviar, não vai deixar a pessoa sentir coceira, tá? Então, é, se você falou o urucum e o manjericão, ou o alfavacão, alfavaca, todos eles têm esse efeito antipruriginoso, tá? Então, as pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm coceira depois que faz a barba, né? Quando faz a barba aqui, sente uma coceira muito forte aqui, você pode misturar ali um pouquinho de noz moscada, manjericão, se quiser urucum, urucum vai deixar a pele um pouquinho mais corada, mas depois você pode tirar isso, né? E o manjericão você pode fazer o suco fresco dele, ou bater ele com almofariz, ou bater no liquidificador, e pode triturar isso com um pouquinho de óleo de coco, tá? E se quiser fazer com um pouquinho de esfoliação, como se você já conhece o Ayurveda, você já ouviu falar de uma massagem que chama Garshana. Tá? O Garshana é uma massagem esfoliante. Então, você vai triturar grosseiramente o sal grosso e aí você pode misturar a noz moscada, o urucum e o manjericão para fazer esse Garshana que vai aliviar o prurido, tá bem? Então, vai ser bastante útil nesses casos. Ou, simplesmente, você faz um chá também, um decocto, que vai associar o urucum, manjericão e a noz moscada. Também é um ótimo, excelente chá para aliviar também quadros de coceira, né? Então, as pessoas, às vezes, depois de quadro de dengue, né, ou de catapora, quadro que você tem coceira ali na sua pele, psoríase, né, nesses quadros você pode usar tanto topicamente, né, quanto na forma de injeção do chá, tá bem? Então, aqui,
Pitta Sara, que a gente falou, né, que remove pita, e a Krut Tejaka, então vai estimular o fígado, então vai estimular tanto a eliminação do suor quanto a eliminação da bile, tá? Então, vai ser uma planta interessante nesses casos, né? A pessoa que tem excesso de pita, a pessoa que tem a pele muito avermelhada, a pessoa que sua demais, aí faz esse uso pontualmente para estimular a sudorese, né, para tirar esse excesso de pita do corpo, faz um virete, né, que é a purgação terapêutica, né, e aí alivia também aquele calorão que a pessoa sente, tá? Então, é uma planta interessante para fazer esse uso pontual também, e às vezes numa dose um pouquinho maior, tá bem? E a capa nissaraca, ela vai reduzir capa, que aqui no sentido ele está falando do muco, né, no quadro de rinite, sinusite, né, quadros de infecções de vias aéreas, tá? Então ela vai ter propriedades também antibacterianas, antivirais. Capagna, a mesma coisa, vai falar que vai reduzir o CAFA, e Suária vai ser benéfica para a voz, tá? Então, lembra-se que o CAFA está relacionado com a cabeça, né? O CAFA, o local de CAFA nos pulmões, né, para cima, né? Então, pulmão, pescoço, cabeça, tá? Então, a voz está ligada tanto com o Vata, no sentido do Udana Vayu e do Prana Vayu, mas também está ligado com o Kapha pela região anatômica ali da cabeça, tá? Então, se você remove ali o excesso de muco também, a pessoa que tem aquele pigarro, a noz moscada pode ajudar nesse quadro, tá bem? E, deixa eu só mudar aqui para cá. E aqui Tuáquia e Várnia. Isso quer dizer que ela é benéfica para a pele, então vai melhorar a compleição. Várnia quer dizer que vai melhorar a compleição. Compleição é o brilho, a cor da pele, né? A elasticidade, a vitalidade, né? A sensação da pele estar com vida, da pele estar saudável, brilhante, brilhosa, né? Sedosa. A noz moscada vai ajudar nisso. Tanto para você fazer essa esfoliação, né, no rosto, na forma de pó. Então, vai ter esse efeito tópico, né? Tanto você fazer na forma de pó e esfregar esse pó na pele, depois lavar, quanto para fazer óleos medicados também, tá? Então, você pode usar o Crocus sativus, né? Que é o Cuncum, Cuncum Aditalia. Você pode utilizar mangista, você pode usar o urucum, você pode utilizar o açafrão da terra e a noz moscada também para ter esse efeito de deixar a pele lustrosa, a pele brilhante, a pele saudável, com vida, né? É bem interessante esse efeito. E a noz moscada também é Vrúxia, que é o efeito afrodisíaco, e Artava Janana, ela vai estimular quem? Artava, que é a menstruação, tá? Então, tanto a menstruação quanto a ovulação. Então, é uma planta interessante para aquelas mulheres que têm uma menstruação que é difícil de sair, que é dolorosa, que fica demorando para sair, ou que tem ciclos anovulatórios, né, que tem ovários policísticos, ou menstruação que sai pouquinho, né? Então, pode ser útil nesses casos, né, principalmente quando a gente fala do bloqueio de Apanavaio. Tá certo? Então, a pana é aquela força, aquele vetor que empurra tudo que a gente tem no nosso corpo por baixo aqui e para fora. Tá? Então, seja os gases, a gente falou do efeito Vata no Lômana, seja a bile, a gente eliminando aqui o excesso de pita pelas fezes, né? Seja através da urina, do sêmen, dos gases, né? Então, da menstruação, das fezes, o efeito da expulsão do feto. Então, tudo que a gente expulsa por baixo aqui, que empurra por baixo para fora, é o chamado apanavaio, tá? Então, o noz moscada vai ser útil, vai ajudar o trajeto natural do vata, vai estimular o vata a sair do corpo aqui por baixo e para fora, tá bem? Então, ela vai estimular a menstruação e então, se ela estimula também a menstruação, você tem que tomar cuidado com mulheres que têm uma menstruação excessiva ou que já estão com anemia ferropriva, com excesso de menstruação, ou que estão com sangramento menstrual alterado, já está com mais sangramento que o normal, está sangrando fora do período menstrual. Então, todos esses casos aí não é mais adequado você ficar utilizando noz moscada. Tanto quanto o gengibre, canela, né, e outras plantas que vão estimular também isso, tá bem? Então, fiquem atentos nesse sentido. Sueda Jana, a gente falou, né? Sueda é a sudorese, né? Então, vai estimular a produção de suor. E Kushta Gna
vai estimular, né, a limpeza da pele, vai promover a limpeza da pele e vai ajudar a tratar doenças de pele, tá? Então aqui a gente fala, né, psoríase, dermatite, coceira, infecções de pele, principalmente que contam com coceira, tá? Então você pode fazer na forma de decocto, fazer banhos, fazer compressas, fazer óleo medicado, ou fazer na forma de associação com outras plantas medicinais, tá bem? Então, pode ser todas essas formas de usar. E Guaraná, a gente falou, né, que vai ter alívio na febre, né, ela vai ajudar a terminar de suar, né, para a pessoa conseguir depois baixar a temperatura, né, ela vai aumentar um pouquinho a temperatura, faz suar, e aí o suor ajuda a temperatura corporal a baixar novamente. Além disso, Vedana Stapana, ela vai ter esse efeito analgésico, vai estimular também, né, vai aliviar quadros de dor, então esse mesmo óleo que a gente faz, o óleo medicado com noz moscada, você pode aplicar aí sobre articulações, né, para aliviar a dor, ou você pode associar a noz moscada com outras fórmulas que vai ter esse efeito analgésico, tá? Ou dor também, região digestiva, dor abdominal, também tem todos esses efeitos. Aqui só para a gente fazer um treino, né? Uma recapitulação para vocês puxarem aí da memória de vocês. Quem já acompanha, quem já estuda Ayurveda e já está acompanhando a gente aqui. Quem está acompanhando pelo plano de assinatura, é, responde aí para mim, se você lembra de outras plantas que vão ajudar a promover o suor do corpo. Quem mais, além da noz moscada, tem esse efeito chamado Sweda Janana, que vai estimular a sudorese. Vocês se lembram? Tá? Então, a gente tem a açafétida, né, que é aquele tempero maravilhoso, super cheiroso, que eu particularmente adoro. Né? Talvez você não seja tão fã da açafétida, mas ela vai estimular essa sudorese. As pimentas, né? Pimenta do reino, pimenta chile, pimenta malagueta, todas as pimentas e o alho, a cebola, todas essas plantas vai estimular a produção do suor, tá bem? Além disso, ela também é Trishna Nigrahana, tá? Nigrahana vai ser aquilo que vai aliviar, que vai matar, que vai apaziguar quem? Trishna. Trishna é aquela sede, a sede que você bebe, bebe água e não alivia. Ou mesmo você parece que já bebeu tanta água, mas ainda assim está com sede. Tá? Tem quadros que a pessoa sente isso, né? Às vezes mulheres na menopausa, pessoa que fica com a boca muito seca, sentindo sede o tempo todo, tá? Pode ser o excesso de sal, pode ser alterações hormonais, tá? Mas em todos esses casos, de qualquer forma, a nossa moscada vai ajudar um pouquinho nesses quadros para aliviar um pouquinho essa sede. E os outros dois últimos desse slide aqui, a gente tem que a nossa moscada também é Akshepahara, né? Então ela é anticonvulsivante, então ela vai ajudar a acalmar as ondas cerebrais, acalmar a ansiedade, né? Vai ter esse efeito indutor do sono, né? Nidra Janana. Janana é tudo aquilo que estimula, que promove, né? Que vai promover quem? Promover o sono, né? Então é uma planta que tem esse efeito sedativo, calmante, né, que vai te deixar mais sonolento. Não, não é uma planta que você vai usar para ficar mais focado, mais atento, pronto para fazer uma prova, para estudar, para operar uma máquina. Não. É o contrário disso. É uma planta que vai te deixar mais tranquilo, mais calmo, né? Então, por isso que agora você está entendendo aquele efeito, né, de associar com o café, né? Então, é uma planta que vai induzir tamas na nossa mente. Tamas no sentido de silenciar, de acalmar, de parar o movimento, né? De induzir uma inércia. O sono é essa inércia, né? Ou então, estados de meditação, que você precisa silenciar, ela vai ajudar também a silenciar a mente, né? É claro que quando você está fazendo a meditação, você está querendo silenciar a sua mente sem depender de substância nenhuma, né? Mas ela, de qualquer forma, ela vai ajudar você. Se tiver muito difícil, ela vai te ajudar, de certa forma, a silenciar também sua mente, tá bem? Mais dois efeitos da noz moscada. Olha aqui, e representado aqui por essa figura também muito bonita, você tem a noz moscada funcionando como, né, outros mecanismos de ação dela. Deixa eu só passar para cá, que são Vactra Vaishadhya, né? Que vai limpar a boca, tá? Aí, Mukha Durgandhara, né? Mukha é a boca, Durganda é um odor fétido, um odor muito desagradável, odor, né, podre de carniça, odor muito ruim, o bafo, o mau hálito, tá? Então, ela vai ajudar a limpar a boca e remover o odor fétido, tá? Então, mastigar, você pode mastigar um pouquinho, né?
e ajudar ali a eliminar o gosto ruim. Ou você pode também fazer comprimidinhos de noz moscada, cardamomo, erva doce, cravo, né, que vai ajudar também a melhorar essa questão do sabor, né, do paladar. Tá? Principalmente se você comeu alguma coisa, né? Por exemplo, leite, sorvete, queijo, coisa que deixa aquela saburra branca na boca, você pode mastigar um pouquinho, né? Da noz moscada, né? Você pode até cuspir depois, né? Só para ajudar a limpar ali a boca, melhorar o seu hálito, né? Que vai ter esse efeito interessante também na sua boca, tá bem? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. É, E na próxima aula a gente vai falar sobre a canela, tá? Então, espero que você tenha aproveitado essa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, que a gente vai conversando mais, a gente vai explicando mais sobre as outras especiarias, a gente ainda vai falar sobre mais algumas e a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço, até mais.